O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando das terras molhadas de Presidente Prudente no interior de São Paulo. E esse é mais um episódio do Câmera Escura, o nosso podcast que fala sobre fotografia, cultura pop e tudo mais que vier à mente. Hoje o papo é de fotografia e a gente vai responder uma questão que está muito em destaque ultimamente. A fotografia seria ou não racista? A gente volta daqui a pouco. Então, gente, faz tempo, né, que a gente não conversa um pouco sobre aí os temas da fotografia. O último episódio que foi ao ar foi no dia 1º de maio e a gente tá voltando só agora. Infelizmente, algumas coisas aí do destino, algumas coisas da vida, fez a gente se afastar um pouco do podcast, mas a gente tá de volta agora. E hoje falando sobre um tema bem interessante. Nos últimos tempos, a mídia vem falando muito sobre esse movimento antirracista que ganhou força aí nos Estados Unidos a partir de março, né? Muita gente vendo aí o Black Lives Matter, ou seja, vidas negras importam. E isso se tornou muito evidente pra gente a partir da morte do George Floyd em maio de 2020 nos Estados Unidos. Ele recebeu uma abordagem de policiais que o imobilizaram e dessa imobilização, né, todo mundo que não estava preso em uma caverna viu que eles deitam o suspeito no chão e prendem o pescoço com o joelho, e ele ficou muito tempo preso e veio a falecer. E vários protestos antirracismo tomaram conta dos Estados Unidos e esses protestos também se espalharam pelo mundo inteiro. Mas cabe aqui a gente lembrar que esse movimento Black Lives Matter existe nos Estados Unidos há muito tempo. O primeiro registro que a gente tem de movimentos de desobediência civil tendo como hashtag Black Lives Matter é de 2013. E o movimento tem altos e baixos. Por que isso começa nos Estados Unidos? Porque a questão do preconceito e do racismo é muito evidente nos Estados Unidos. Lá, realmente, a força policial tem um histórico de reagir com muito mais violência para com pessoas de cor negra. Claro, muita gente vai dizer que isso acontece no Brasil também, mas vale lembrar que nos Estados Unidos a liberdade de expressão ela é tão forte que você tem direito de expressar o seu racismo, você tem direito de expressar o seu preconceito. Então, essas coisas ficam muito mais evidentes e muito mais fáceis de combaterem lá do que, por exemplo, aqui. Aqui, se você acusa a força policial de agir com mais energia com pessoas de pele negra, eles vão dizer que não, isso é pressão das pessoas, isso é coisa da militância, né? A gente vai falar de militância daqui a pouco, mas lá é muito mais evidente. E vários protestos se espalharam pelo mundo inteiro, até no Brasil tivemos protestos contra preconceito baseados aí nessa nova explosão desse evento que foi a morte do George Floyd. E junto a isso, a gente tem algumas coisas ridículas que começam a aparecer em alguns sites. Eu falei aí da militância. Tem uma parte da militância, né? A gente costuma nos referir a essa parte louca da militância como guerreiros da justiça social, pessoas que veem gatilho, pessoas que veem ofensa, pessoas que acusam outros de serem tóxicas por conta de qualquer tipo de ideia que vá contra aquilo que elas pensam naquele mundinho perfeito de justiça social delas. Então aconteceram algumas críticas, aconteceram alguns lances polêmicos em relação à fotografia. Aí por isso o tema desse podcast, seria fotografia racista? Seria fotografia preconceituosa? Eu não diria isso. As pessoas tentam achar, a gente às vezes diz que as pessoas tentam achar pelo em ovo, tentam achar polêmicas onde não existem. Algumas dessas pessoas, porque realmente possuem algum problema mental, eu só posso pensar dessa forma, e algumas realmente têm validade a reclamação, tem validade o puxão de orelha. Então hoje a gente vive num mundo extremamente corporativo. Qualquer motivo para você denegrir uma empresa, para você, olha só, dizem que a palavra denegrir também é errada. Qualquer motivo que você critica uma empresa em redes sociais, a empresa logo vem, pede perdão, tenta melhorar aquilo. Não talvez porque a empresa concorde com você, mas porque o marketing negativo é uma coisa muito complicada. Então eu vou falar de 3 pequenos exemplos que aconteceram aí desde o começo, né, de todo esse movimento do Black Lives Matter agora em 2020, e a gente vai falar de algumas coisas que realmente importam.
algumas coisas que realmente vão mudar o jeito da fotografia e o jeito dela ser melhor e mais representativa para todo mundo. Eu lembro muito do caso de um fotógrafo negro que ele fez um desabafo nas redes sociais, foi uma coisa que ficou bem, saiu em todos os sites de fotografia, ou seja, ele conseguiu chamar a atenção dele, das pessoas para essa bandeira dele, onde ele acha que que dá gatilho para ele. O que é dar gatilho? São coisas que os floquinhos, né, as pessoas mais sensíveis olham e lembra eles de uma coisa horrível da vida deles, lembra ele de uma coisa horrível que outras pessoas possam ter passado, e isso ofende moralmente ou psicologicamente ele. Vou dar um exemplo para vocês. Dia dos Pais, que passou há pouco tempo. Muita gente reclamando no Twitter, muita gente reclamando no Facebook. É errado as pessoas felicitarem os pais delas no Dia dos Pais, porque quem não tem pai se sente muito triste com isso. Quem nunca teve um pai presente fica deprimido com as pessoas felicitando os próprios pais e dizerem como foi legal ter um pai na vida dela. Ou seja, o gatilho para essa pessoa se sentir mal é alguém que tem pai e desejar feliz Dia dos Pais. Sacaram qual que é a pegada do gatilho pro pessoal sensível atualmente, os floquinhos? Então, esse fotógrafo negro diz que é gatilho para ele ver a nomenclatura Master e Slave nos equipamentos de iluminação da maior parte das marcas de fotografia. O que isso quer dizer? O flash da Canon, por exemplo. Eu uso Canon, então eu tô bem familiarizado com isso. Um flash, ele pode ser Master, ou seja, ele pode ser mestre, ele pode disparar outros flashes que estão ligados a ele via o sistema de infravermelho da Canon, e você tem o flash Slave, que é o flash que dispara pelo comando desse flash master. Então esse fotógrafo dizendo que palavra master e slave nos flashes, causava gatilho para ele, lembrava da escravidão, como o povo dele sofreu, aquilo não deveria ter outra nomenclatura, que aquilo é um lance de preconceito para com as pessoas. Cara, eu acho isso uma estupidez. Se você fica deprimido ao ver duas palavras, mestre e escravo, e você lembra que o seu povo foi escravizado e você se sente em posição de sofrer preconceito dentro da fotografia por causa disso, cara, você é muito sensível. Você tem que tratar um pouco o seu psicológico, por favor. Você precisa de um médico, você precisa de um psicólogo, porque é muita sensibilidade. Agora, por conta dessa reclamação, por conta dessa colocação nas redes sociais, que ganhou todos os sites de fotografia dos Estados Unidos, da Europa, eu mesmo coloquei isso no meu blog, a Canon e algumas outras indústrias fotográficas se comprometeram a mudar essa nomenclatura dos flashes, né, do sistema de iluminação remoto. Tá, legal. Vai mudar alguma coisa na fotografia? Não. Vai mudar alguma coisa na maneira de usar os flashes? Não. O preconceito contra as pessoas negras vai diminuir por conta disso? Não. Mas um floquinho vai se sentir um pouco mais confortável ao utilizar o seu flash e não ter um gatilho para lembrar que o povo dele foi escravizado. Eu acho que a melhor maneira de você lutar contra preconceito e lutar contra o racismo ao seu povo é mostrar que você é um excelente fotógrafo, que você é o cara que manja da iluminação, que manja da imagem, sem a necessidade de ter que destacar a cor de pele ou não. Outro caso bem legal que aconteceu foi nos Estados Unidos. Isso não tem a ver com preconceito em relação, não tem a ver com gatilho e não tem a ver com preconceito com as pessoas de cor. Mas só para mostrar para vocês como a situação lá é diferente e as pessoas não têm problema nenhum em admitir que elas são preconceituosas ou que elas são realmente racistas, foi o caso de uma fotógrafa nos Estados Unidos que durante o auge dos protestos do Black Lives Matter nesse ano, né, depois da morte do George Floyd, postou uma mensagem de apoio ao movimento. Começaram a circular tanto no Instagram quanto no Facebook alguns meses atrás uma postagem padrão, que era um quadrado, um fundo preto, né, só um fundo preto, escrito Black Lives Matter. E sem nenhum tipo de, como eu diria, nenhum tipo de panfletagem, nenhum tipo de mensagem, só isso. Fundo preto, Black Lives Matter. Essa fotógrafa, ela divulgou nas suas redes sociais, isso também ganhou os sites, também ganhou os portais de notícia, que clientes dela desmarcaram eventos que já estavam contratados, como casamento, porque ela se posicionou a favor
do movimento Black Lives Matter. Olha só, isso no Brasil, que é um país aí que tem o seu racismo, seu preconceito muito velado, alguém anunciar que vai cancelar contratos de prestação de serviço porque a pessoa que vai prestar o serviço é a favor da dignidade e da vida de pessoas negras, já seria aí um grande, como diria, um grande marketing negativo. Não é nada positivo isso. E lá as pessoas não têm o mínimo problema em dizer, olha, se você é a favor desse movimento social que tem como base a importância da vida das pessoas negras, então eu vou cancelar o meu evento com você porque eu não concordo com essa sua postura. Para vocês verem como uma coisa um pouquinho mais diferente lá nas terras da liberdade do tio Sam. Um terceiro caso muito bacana. A revista Vogue, todo mundo conhece a revista Vogue, uma das revistas mais importantes dos Estados Unidos, anunciou que na sua edição de agosto, quem estaria na capa era a ginasta mundialmente famosa Simone Biles. E Simone Biles é uma ginasta negra. E para fotografar o ensaio da Simone Biles, a Vogue simplesmente contratou uma das fotógrafas mais famosas de moda do mundo, a Annie Leibovitz. Annie Leibovitz, procura aí no Google, vou deixar um link no post desse podcast. Aliás, todos os casos que eu estou citando aqui no podcast vai ter um link para vocês lerem o texto, né, a respeito de cada um deles com todos os detalhes. A Annie Leibovitz foi lá, fez um trabalho maravilhoso, eu adorei o ensaio que ela fez. Porém, a militância caiu de pau em cima da Vogue, dizendo que uma ginasta negra com toda a importância da Simone Biles, deveria ter sido fotografada por um fotógrafo negro. Um fotógrafo ou uma fotógrafa negra, né? Porque, para eles, o fato dessa mulher negra estar na capa da revista é, acima de tudo, um ato de militância, um ato de você mostrar como é importante o lugar da pessoa negra. Eu acho que a Simone Biles, além de ser negra, ela tá lá porque ela é uma puta ginástica. Ela é uma grande ginástica. E eles quiseram que esse ensaio fosse feito por uma das pessoas mais famosas, mais competentes do mundo, que foi a Annie Leibovitz. A partir do momento que a gente começa a escolher profissionais pela cor da pele, é uma forma de racismo, é uma forma de preconceito. Então eu vou dizer, olha, a única pessoa que pode fotografar Simone Biles é uma pessoa negra. Não, quem pode fotografar uma pessoa mundialmente competente como a Simone Biles é uma pessoa mundialmente competente como a Annie Leibovitz. Nesse caso, a gente teve tanto pessoas que defenderam, quanto pessoas que foram contra, né, a escolha da fotógrafa. E dentro disso começaram até a fazer uma campanha de negativação das fotos, dizendo, porque ela não soube fotografar a pele negra da Simone Biles, ela iluminou errado e tal, bababá. Eu sei que fotografar a pele negra não é fácil. Eu sei que fotografar a pele negra é um desafio de fotometria e balanço de branco. Porém, você não pode chegar e dizer que a Annie Leibovitz não sabe o que ela está fazendo. Ela fez uma escolha de paleta de cor. Aliás, faz parte do olhar do fotógrafo escolher uma paleta de cor. Ela fez uma escolha de paleta de cor para a Simone Biles e seguiu essa paleta de cor até o final do ensaio. Você pode fazer qualquer tipo de crítica em relação à escolha da fotógrafa, a escolha da Vogue, mas você não pode dizer que as fotos estão ruins. Fotos muito bacanas que eu adorei, mas aí também é um caso de militância. E o quarto caso que eu gostaria de falar pra vocês, que é muito bacana, eu falei que eram 3, mas na realidade são 4, porque eu esqueci que tinha o caso da fotógrafa que perdeu o trabalho por conta de apoiar o movimento. Aí realmente é um caso onde a empresa foi muito tosca, que a empresa foi muito retardada. A Nikon, na África do Sul, olha só, antes da gente começar a falar da Nikon, a Nikon teve uma representação no Brasil por alguns anos e a representação acabou saindo, ou seja, oficialmente não existem câmeras fotográficas da Nikon à venda no Brasil, oficialmente, é tudo de importação ou contrabando. A Nikon ficou algum tempo no Brasil e não deu certo, fechou as suas atividades. Por quê? Muita gente diz que a matriz no Japão não gosta de dar espaço para as filiais locais trabalharem dentro da cultura e da visão do país onde ela está instalada, ou seja, tudo muito difícil, tudo tem que passar por aprovação do pessoal do Japão, tudo tem que seguir igual acontece no Japão, e a gente sabe que isso não acontece, porque o mundo não é homogêneo,
né? Não existe outro lugar no mundo igual ao Japão, igual a rigidez deles, as maneiras como eles trabalham. Então, se você não sabe se adaptar, você acaba não trabalhando direito em outros locais. E o que aconteceu na África do Sul? A Nikon está lançando aí algumas novas mirrorless, inclusive uma aí de baixo custo, que ao contrário das duas full frames que eles lançaram logo de cara. As empresas de fotografia escolhem o que a gente chama de embaixadores. O que são os embaixadores? Você pega fotógrafos do local e presenteia eles com a nova câmera. Olha, eu tô dando aqui para você essa nova Nikon Z50 para você trabalhar e você vai fazer propaganda pra gente. A gente vai fazer vídeos de você trabalhando, a gente vai colocar você nos nossos vídeos do YouTube, a gente vai pegar depoimentos, você falando bem da nossa marca, e isso é normal, isso acontece em todo canto do mundo, isso acontece com todos os fabricantes de fotografia. Só que o que acontece na África do Sul? 75% da população da África do Sul é negra, e a Nikon escolheu 6 branquinhos para fazerem a propaganda de sua nova câmera no país. 6 branquinhos e um negro. E na propaganda, no vídeo que eles colocaram para anunciar os novos embaixadores da marca no país, o fotógrafo negro só aparece e diz o nome. Os outros brancos falam o nome, falam do trabalho deles, falam como eles gostam da Nikon, aquela coisa toda. Óbvio que a população caiu de pau, matando. Como assim? Você chega no meu país, que tem 75% da população preta, viveu décadas de racismo e preconceito da população branca, que era mínima, mas comandava o país, né? E você vem e faz a propaganda só com fotógrafos brancos. Pior, todo mundo ariano, loiro, olho claro, uma coisa louca. É só clicar aqui no link que tá no texto também, que tem a parte do vídeo onde aparece os fotógrafos da Nikon. Óbvio que a Nikon tirou o vídeo do ar, pediu desculpas, disse que eles vão ampliar o número de embaixadores negros na África do Sul, mas pegou muito mal. São alguns exemplos do que anda acontecendo no mundo na fotografia, e às vezes a reclamação tem razão, e às vezes a reclamação é só idiotice mesmo. Mas existe algum tipo de preconceito no mundo da fotografia? Olha, existiu por muito tempo. E existe ainda. Quando a gente fotografava com filme fotográfico ainda, quem que fazia a parte de revelação? Eram os laboratórios. Hoje você fotografa com a sua câmera, descarrega no seu computador, e a gente diz que quem faz a revelação dessas fotos é a gente mesmo, né? Então a gente tem que aplicar todas as correções básicas, e a gente tem que fazer o nosso gerenciamento de cor, que é como essa representação de cores vai acabar na nossa fotografia. Quem fazia a representação de cores na época da fotografia de filme eram os laboratórios. E os laboratórios usavam para calibrar as cores das máquinas as Shirleys. O que são as Shirleys? Os cartões Shirley eram produzidos pela Kodak a partir dos anos 40. Eram usados pelos laboratórios na padronização de cores e tom de pele para as impressões fotográficas. O que era? Um cartão que tinha uma foto de uma mulher e do lado tinha várias taletinhas de cores. E normalmente ela usava um vestido de cor mais básica e tal. E essa representação, esse cartão, que a gente chama de target, de revelação, era usado para calibrar as cores da máquina. As Shirleys, como passaram a ser chamadas as mulheres que apareciam nesses cartões, eram invariavelmente brancas, o que causava uma dificuldade absurda no ajuste dos retratos que incluíam pessoas de tom de pele variados. O resultado, gente, era que pessoas negras possuíam uma representação de cor de pele muito ruim, e quando elas apareciam ali na mesma foto com uma pessoa branca, sua pele ficava tão mais escura que detalhes sumiam. Esse problema aí que a gente pensa, nossa, então, década de 40, quanto tempo demorou para as pessoas verem que isso não era o melhor? Cara, isso só foi acabar com a fotografia digital. Hoje, se você faz ali o seu gerenciamento de cores na revelação da sua foto, usando um color checker bonitinho, como deve ser, né? Você tem todo aquele trampo para dizer que seu monitor está calibrado, com todas as representações de cores, você vai perceber que a pele negra hoje é muito melhor representada numa fotografia digital do que era numa fotografia da época do filme fotográfico. Hoje, a pele negra
é um dos quadradinhos do target de revelação do nosso color check. Então, se você trabalha com fotografia digital e você trabalhava antigamente com a fotografia analógica, você pode ter percebido que houve uma melhora absurda na representação dos tons de pele, porque a pessoa negra, a pessoa preta, ela não tem só um tom de pele, né? A gente tem ali uma variação de cores que vai desde aquele moreno quase branco até aquele negro, né? Que a gente fala que é o azul. Aliás, tem umas modelos africanas com esse tom de pele que é uma coisa linda. Você vai perceber que ali na fotografia digital essa representação passou a melhorar muito. Então, tem link aqui no post também de 2 textos que falam dessa transição dos cartões de calibração da época analógica para esses cartões de calibração da época digital, com alguns exemplos de como essas tonalidades de pele melhoraram bastante. Mas, e aí? Existe preconceito? Cara, eu creio que sim. Se você me acompanha aí nas redes sociais, se você me acompanha no meu site, no meu Twitter, você vai perceber que eu tenho projetos de fotografia de mulheres, né? Trabalho só com fotografia feminina, né? Eu sou um retratista de mulheres. Você vai ver que eu tenho um projeto para mulheres negras. Por quê? Cara, eu vejo no Instagram de amigos fotógrafos, eu vejo aí no Facebook de outros fotógrafos que trabalham também com fotos de mulheres, e eu vejo que a quantidade de mulheres negras que são retratadas é muito pequena. Normalmente você tem ali a mulher branca, a mulher loira. Foto da mulher negra é muito pouco. Pode procurar aí no seu fotógrafo preferido. Se você é fotógrafo, quantas mulheres negras você fotografou no último ano? Ou é um problema de predileção do fotógrafo, ou é um problema de que essa mulher negra não vê o ensaio fotográfico como uma coisa para ela. E eu acho que isso tem que mudar. Olha só, eu gosto como as ideias podem mudar com o tempo. Antigamente eu achava a questão da representatividade em todas as áreas uma coisa idiota. Eu achava também que tudo tinha que vir pela capacidade da pessoa. Aí eu comecei a ver a coisa de uma maneira um pouco mais diferente. As pessoas dizem, olha, se você vai fazer uma novela, tem que ter negro, tem que ter japonês, tem que ter gay, tem que ter lésbica, tem que ter tudo. Eu falava, pô, mas por quê? Né? Tem que ser por uma questão de representatividade. Mas eu comecei a perceber uma coisa. Crianças, elas se adaptam muito àquilo que ela vê. As pessoas se adaptam muito àquilo que ela vê. Então, se você não está acostumado a ver mulher negra na TV, se você não está acostumado a ver mulher negra na capa de revista, quando isso acontece, você acha estranho. Você acha que alguma coisa está esquisita. Você acha que aquilo não é normal. Isso é racismo? Não. Isso é como você foi criado. É como você se acostumou a verem as coisas. Então, se eu tenho maior representatividade nessas áreas, da arte, por exemplo, da televisão, da música, das revistas, uma criança que cresce assistindo televisão, uma criança que cresce vendo essas coisas acontecerem na internet, não vai achar isso estranho. Não vai achar que são pessoas alienígenas. Não vai achar que aquilo não faz parte do que é o mundo dela. Um dado muito interessante, a revista Playboy foi publicada pela Abril, uns 30 anos, né, um pouco mais de 30 anos. O editor falou numa das entrevistas de um dos editores, depois que a revista acabou, ele disse, olha, a gente teve mulher negra na capa da Playboy 3 vezes em 30 anos. E foram as 3 edições que menos venderam. Aí você se pergunta, a edição vendeu menos porque tem uma mulher negra na capa? Ou teve menos mulher negra na capa porque essas são as edições que vendem menos? Como você tem 30 anos de revista e você só vê mulher branca, só vê mulher loira, só vê mulher de olho claro, quando você tem uma mulher negra, você estranha e você compra menos. E se desde o começo tivessem mais mulheres negras nessa capa, será que essas revistas, com o tempo, não viriam a vender a mesma coisa que uma revista com uma mulher branca na capa? Olha só que pensamento louco. Eu vi que tem pouco fotógrafo fazendo foto de mulher negra. Eu já vi alunos meus dizendo que não gosta de fotografar mulher negra porque a fotometria é diferente. Sim, realmente a fotometria é diferente.
A pele preta absorve luz, a pele branca reflete luz. Então você tem que trabalhar a fotometria de uma maneira mais subjetiva e interpretar o resultado que a sua câmera está te dando ali no fotômetro. Mas é coisa simples, gente. É coisa de abrir um pouco mais o diafragma, é coisa de diminuir um pouco mais a velocidade do obturador. Trazer essas mulheres negras para a fotografia, trazer esse povo para a representação fotográfica. Então o que você pode fazer, amigo fotógrafo, é montar um projetinho fotográfico. Olha só, quem não tem um projetinho fotográfico? Eu acho que o projetinho fotográfico é que faz a gente se diferenciar, é que faz a gente produzir coisas diferentes. Então, amiguinho fotógrafo, monte um projeto de representação de pessoas negras. Como eu faço? Eu comecei com um projeto chamado Mulheres em Negro e Branco, que eram retratos de mulheres negras, todas elas na mesma posição, com a mesma luz, com a mesma lente, né? E eu criei uma série de retratos dessas mulheres e depois elas viraram uma exposição no centro cultural aqui da cidade. Mas eu achei isso tão bacana, eu achei tão isso legal. E essas mulheres, elas acabaram se organizando num grupo. E hoje elas estão no Instagram como Das Pretas Prudente. É o nome da conta. Eu vou deixar o link para vocês aqui também. Das Pretas é um bando de mulher negra que se acha maravilhosa e que elas, pelo menos 2 vezes por ano, elas organizam um ensaio fotográfico coletivo. E eu tô sempre junto com elas. E eu continuei retratando essas mulheres negras. E muita gente já veio falar pra mim: nossa, cara, mas você tem uma representatividade muito boa no seu trabalho, tem muita mulher negra. Aí eu comecei a abrir para outras vertentes, como as mulheres gordinhas. Ainda não trabalhei com as mulheres orientais, mas quem sabe um dia a gente não inicia aí um projeto voltado para isso. Então, muita gente começou a perceber que no meu Instagram tem pessoas negras, mulheres lindas negras, e começaram a perceber que a representatividade é uma coisa bacana, é uma coisa importante. Assim como tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que frequentam meu Instagram há muitos anos, pessoas que são minhas amigas que reclamam quando eu começo a postar muita foto de mulher negra. Eles: pô, mano, você só fotografa negra agora? Cadê as mulheres brancas e tal? Ou seja, é tanto positivo de um lado quanto negativo do outro. Mas a gente tá aí tentando fazer o nosso trabalho de formiguinha, de levar essa questão da representatividade na fotografia muito a sério. Talvez o pessoal reclama que tem poucos fotógrafos negros também. Olha, realmente, do grupo de fotógrafos que eu conheço aqui na região, uma porcentagem muito pequena são negros. Mas eu acho que a questão de a gente começar a trabalhar esse pessoal lá no começo, na adolescência, mostrar a importância da fotografia, seria muito legal que os professores aí do ensino público colocassem o ensino de fotografia, porque tá lá na disciplina de artes, tem no planejamento do ensino fundamental também falar de fotografia. Eu acho que trazer o interesse da fotografia para todo mundo, e não só para uma galera aí um pouco mais, como eu diria, mais endinheirada, né, porque fotografia não é barato, seria uma forma de a gente aumentar também a representatividade de fotógrafos dentro da fotografia. Bem, gente, esse foi o papo de hoje. Eu só queria fazer uma pequena reflexão, uma reflexão que estava presa aqui dentro de mim. E nós voltamos aos nossos trabalhos quinzenais. Estamos aqui falando de fotografia quinzenalmente. Pode seguir a gente nas redes sociais. Está aqui na descrição desse texto está o nosso Twitter, estão os 2 Instagrams, né? Eu tenho um Instagram de fotografia feminina mais sensual e eu tenho o meu Instagram de fotografia geral, onde eu posto as maluquices que eu estou fazendo agora com a fotografia macro. Tem aqui o nosso site, tem o nosso Facebook e você pode mandar a sua dúvida. Você pode mandar um comentário, pedidos de temas para o podcast voltados aí na fotografia. Então é só mandar para o nosso e-mail, gilsonlorente@gmail.com, ou você clica aqui no link do nosso site www.gilsonlorente.com e você tem lá o link de contato, que é um formulário de contato que cai direto no meu e-mail e a gente pode conversar. Galera, valeu por vocês estarem ouvindo e a gente retorna daqui 15 dias.